Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. Dona Aurenice Pereira, Dona Aurenice Omena, Dona Teresa, a nossa Johnson, que está na Coreia, que agora é 8 da manhã. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Bom, hoje a gente tem uma noite muito especial, porque a gente vai ouvir o testemunho de uma mãe que participa junto comigo na Escola do Amor, que a gente tem os nossos encontros semanais. E me inspira muito a forma como é o coração lindo, dedicado à fé dela desde o início, desde que entrou na igreja, até o momento que recebeu a bênção e teve que ir para outro país. Então, essa pessoa, né, que eu não vou revelar ainda o nome, ela saiu do Brasil e foi para a República Dominicana. Acho que já completou 20 anos, né? Quase, mais ou menos. Vamos ver ainda, né? Não vou dar spoiler de quem é. E ela tem três filhos, estão na adolescência e tem outras que já são jovens adultas. Então a gente vai ouvir uma experiência de uma mãe, numa situações reais que acontecem no dia a dia. Eu sou uma mãe de um filho de 3 anos, então ele não chegou ainda na adolescência. Mas a minha adolescência foi há pouco tempo atrás, então eu sei que meus pais tiveram um pouquinho de trabalho comigo e com meus outros quatro irmãos. Então vamos receber a dona Aurenice Pereira com uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda. Oi, gente, obrigada por essa oportunidade. A Teresa, não sei se é a Teresa que eu conheço, parece outra pessoa eu não conheço, mas muito prazer para todas estar aqui junto com vocês. Bueno, vou falar um pouquinho minha vida, né, quando eu cheguei na igreja, e um pouquinho da vida entre eu e meu esposo e também com relação com minhas filhas, né? Nada, eu vou começar primeiro com quando eu cheguei na igreja, né? Bueno, foi. Primeiro foi minha tia, né? Que entrou primeiro na igreja. Ela veio. Não foi jovem, ela tinha suas 30 e pico de anos. Então, ela voltou na cidade onde eu nasci, né? Então, ela sempre falava disso. O que eu mais gostava que ela fazia era cantar cedo, que eles faziam como rondoquê. Então, eu sempre sou curiosa, né? Ficava olhando como eles faziam com as filhas dela, né? Se trancava no quarto e fazia a oração e cantava sempre uma canção. O Senhor chegou. E essa canção nunca saiu da minha cabeça. Então, com o passar dos anos, né? Ela me disse a mim se eu queria ir para onde ela estava. Eu disse que sim, que eu vivo no Tocantins e ela estava em São Paulo. Então, ela disse se eu pudera, quando eu terminava os estudos, né? Estava estudando magistério, eu podia ir com a minha irmã. Ela já havia levado meus três irmãos meus. Talvez alguma pessoa conheça que está aqui. Chama Natal, Arnaldo e Welles. Esses três irmãos. Mas ficou eu e minha irmã. Eu tinha dois irmãos já, porque eu já estava casado. Então, quando terminamos os estudos, então se levou, a gente foi, eu e minha irmã. O Arnaldo nos recebeu lá em São Paulo, né, na terminal do ônibus, e fomos para a igreja. Exatamente esse 12 de janeiro, justamente estava chegando o verdadeiro pai. Aí, sim, eu presenciei, eu me perguntava a mim mesmo, e por que esse tanto de gente? Era a primeira vez que eu via tanta gente assim, aglomerado e batendo palma e dizendo coisa, né? Fazendo assim também veneração. E eu disse, uau, isso é muito estranho, né? Era nada. E eu perguntei ao meu irmão, então ele me explicou, né, o porquê de tudo isso. E eu não cheguei a entrar na sede central, a gente ficou aí mesmo, na porta, porque já estava chegando o verdadeiro pai. E nada, isso foi como chocante para mim, que eu nunca havia visto isso, né? E eu disse, uau.
Eu já fui para lá, né? Porque meu irmão disse, minha tia disse que podia ir, era uma igreja, que a gente ia ficar lá. Não ficamos muito tempo aí, não. A gente foi para o Seminário Central, porque naquela época, de uma vez, tinha que ir para o Seminário Central. Eu disse, uau, é outro lugar muito bonito, cheia de natureza. O que eu mais gosto na minha vida é a natureza. E esse lugar tão lindo, de manhãzinha, essa neblina, assim, quando a gente acordava às 5 da manhã para as conferências, né? Começava muito cedo, era puxado, assim, 7 dias, assim, uau. Eu, como que eu estava, assim, em outro mundo, né? Não me preocupava com nada, tudo assim. Mas foi muito bonito essa chegada, assim, né? Depois eu vim refletir, eu disse, uau, parece que foi uma benção que eu recebi. No dia que cheguei, eu conheci o verdadeiro pai e a verdadeira mãe assim tão... E eu disse, uau, não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? E foi muito lindo. Depois do Seminário Central, eu fiquei mais 21 dias. Então, queria que eu ficara lá, e meu irmão disse que não. Eu não ia ficar lá, falou para o pastor. Então, se ele a gente foi, eu e minha irmã, né? Não fui só, eu fui com minha irmã. E a gente ficou aí na sede central, estudando na FPU, se chamava assim, não sei se chama ainda, se é assim. E a gente estudou aí, né? Mas quando chegou um tempo assim, eu gostava muito mais da harmonia, né? Entre as irmãs. Eu sempre sou uma pessoa assim que me dou bem com todo mundo, né? Eu sempre trato de deixar que as pessoas, de conhecer primeiro as pessoas para que possa se relacionar com elas, né? Porque eu sou assim meio como na defensiva para tratar com as pessoas. Primeiro eu quero conhecê-la para poder me abrir um pouco com ela, né? Então eu sempre tratava de harmonizar entre elas. Bueno, elas gostavam sempre que eu estava com elas, porque eu sempre gosto de servir. Esse, eu não sei de onde eu tirei isso, eu não sei se foi do meu pai, foi da minha mãe, mas esse é o que eu gosto de fazer, né? Eu não gosto que nada me sirva, e eu sirvo. Pero nada. Essa é a minha maneira de ser. Então, depois de aí, não passou muito tempo, já estava falando para nós, né, acerca da bênção. E quando chegou em agosto, já eu estava dizendo, ai, tem que ir para a bênção. E eu disse, que é isso? Sim, porque foi tão rápido tudo, né? E depois já foi em 97 isso. E eu recebi a benção esse mesmo mês, esse mesmo ano. Entrei nesse ano e nesse mesmo ano já recebi a benção. Não foi tudo maravilhoso, é como estava em uma mágica. Para mim, isso era como um conto de fada, tudo isso, uau. E também, quando eu recebi a foto do meu esposo, a gente fez oração, a cerimônia do vinho, tudo isso. E fizemos seminário, né? Também fizemos jejum de 7 dias. Eu, meu irmão e minha irmã. Éramos três que receberam a bênção todos juntos. E nada. Isso, para mim, eu não sei se vocês sentiram quando foi receber a bênção, para mim, essa é uma experiência única que levo comigo e até mais allá. Nada, deixa eu seguir contando. Então, depois de aí, preparamos todas as fotos, todo o pastor que estava na época, o pastor Wilson, né? Ele coordenava todos nós para que nos preparavam para ir para a bênção, tinha que recaudar fundo, né? E fui 2 vezes, 40 dias de viagem por lá onde a Aurenice vivia antes. E nada, a gente conseguiu pagar tudo, comprar tudo e nos preparar bem interno e externamente, né? Porque esse era o principal. Interno e externamente a gente tem que estar preparado para poder receber. No dia Pai Celestial, seja feita a sua vontade, né? Porque
eu entrego a minha vida nas suas mãos. Então, você... Aí saiu minha esposa, né? Quando foram dar a foto, fez um pequeno seminário para gente, e a gente foi receber esse seminário e no final eles deram a foto de cada um. E o pastor Simão disse, não olhe agora, deixa de boca para baixo e faz oração primeiro. Eu disse para o Celestial que seja de onde seja, eu posso receber de todo o coração. E assim foi. E quando eu virei, aí apareceu a foto da minha esposa, Colom Valenzuela se chama. E nada. E esse foi um momento assim incrível para todos nós, né? As que estávamos aí, eram muitos, como não sei exatamente, para chegava a 20 e estávamos preparados para receber a bênção. E a minha irmã também, para minha irmã não recebeu comigo, foi incrivelmente não recebeu a foto comigo. Ela foi para o jardim, para lá, receber a bênção, e foi um irmão justamente de jardim. E meu irmão, ele mesmo escolheu uma pessoa e foi receber a bênção com ela. E nada, pero graças a Deus, eu estou aqui, pero meus irmãos não estão, né? É, lamentavelmente, se for se for a contar todos os netos os filhos de meus irmãos, minha mãe e meu pai tinham mais de 20 netos abençoados, mas a realidade não é essa, porque eles se foram da igreja e já não estão. Então, isso é lamentável. Mas não, no futuro a gente tem esperança, né? Então, depois daí que recebi a benção, de uma vez eu fui, liguei para o meu futuro esposo, né? E a gente falou um pouquinho, ele falava espanhol, eu não sabia nada de espanhol. Nada, nada, nada incrível, mas a gente se comunicava, né? Eu sempre falo que esse como que disse, o idioma do coração. A gente se conectou de uma vez, né? E nada, eu perguntei se ele aceitava, ele disse que sim. Então, se já estávamos aí marcados. Pero essa foi uma experiência muito gostosa, graças a Deus. E nada, e vivemos bem, graças a Deus, entre eu e meu esposo. A Denise está aí de testemunho, não sei se depois ela quer falar alguma coisa, se dá tempo, não sei. Mas vivemos bem, graças a Deus. O propósito de nós é para o regalo que recebemos de Deus, para que podemos levar, são nossas três filhas, né, para que podemos cuidá-la bem e que Deus possa sentir orgulho de nós, né, porque estamos cuidando dos seus filhos. E nada, eu e minha esposa nos levamos bem, graças a Deus, temos uma boa conexão, né, isso é o mais importante, e que realmente sempre trabalhamos juntos, fazemos as atividades da igreja juntos, ele por sua parte, que é da contabilidade, eu por lá da Federação de Mulheres, por o mecenismo tribal, e também encargo algumas coisas da igreja também, e assim a gente vive nessa vida, casa, trabalho e igreja, assim a gente vive, né? E aí, em relação às meninas, o objetivo meu e do meu esposo principal são elas, não? Levar elas para um bom caminho, dar bom testemunho para elas, né? Para que elas possam viver, ter uma vida melhor que nós. E para nós, esse é o melhor caminho, né? O caminho da igreja, apesar que seja sacrificado, para a gente encontrar uns momentos muito felizes para poder estar com ela sempre. A gente vai para a igreja, eu vou às vezes para o seminário com elas, participo de muitas atividades com elas e elas gostam, né? Mãe, a senhora não vai. Ai, não vai ser igual, a senhora não vai. Sempre disse assim, né? Mas é muito bom criar filhos para Deus, né? Porque Deus quer que a gente
cuide dos seus filhos através de nós, porque como ele pessoalmente não pode, então se tem nós com nos dá essa pequena responsabilidade, pequena e grande responsabilidade, para que possamos dar continuidade à linhagem, né? E esperando em Deus que elas possam receber essa criação que a gente está dando e possa seguir adiante e multiplicar, né? Cada vez mais, para que elas possam ser felizes também, ser o mais felizes do que nós, né? Porque nós sacrificamos. Por suposto, elas vão passar por dificuldade, mas não como nós passamos, né? Então, eu acho, às vezes, eu digo, é muito gratificante, porque quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu sempre me pongo todas as minhas forças para que esse objetivo seja alcançado. Quanto mais dificuldade tem, mais eu me empenho para que possa ser realizado, né? Essa é o desejo que eu tenho de realizar isso. Então, eu sempre sei, comigo mesmo, eu acho que Deus sempre me protegeu de alguma forma. Sempre me tirou de muitos altos e baixos e me desviou de muitas coisas que iba passar, mas ele sempre me desviou. Então, eu sinto que sou sempre protegida dessa forma. Mas nada, a relação entre nós, eu e minha esposa, como nossas filhas, é muito boa e sempre elas são muito obedientes, sempre que está com a gente, né? Graças a Deus, elas não têm vergonha de nós, como muitos filhos têm vergonha de seus pais, mas elas sempre são muito carinhosas com nós também. Quando a gente está doente, né? Elas são sempre querem fazer o que a gente faz com elas, né? Cuidar. E, e elas sempre estão atentas a todos. E a gente quer o bem para elas, né? Esse é o mais importante, que os pais querem o bem para seus filhos, nunca querem o mal, né? E ela sente isso, né? Tem esse coração de piedade filial a seus pais. Eu disse, esse coração também tem que ter ante os pais, os verdadeiros pais, porque eles que não está ensinando o caminho para ser melhores pessoas e dar exemplo aonde queira que a gente esteja. E aonde quer que vocês estejam também, vocês possam dar bom exemplo, né? Exemplo, né, dos pais celestiais, dos pais verdadeiros, que esse caminho é o correto e que toda a humanidade tem que seguir. E eles são sempre agradecidas que nós possamos ser seus pais, graças a Deus. E são boas filhas, né? Esse aqui é o desejo de todos os pais. Nós não falamos aqui na casa, não falamos palavra feia, não permitimos. Elas sempre estão. Às vezes eu falo alguma palavra que não está habituada a falar, e ela disse, mãe, isso? Elas estão me corrigindo, hein? E eu não estou corrigindo ela, elas que me estão corrigindo, porque nós não podemos fazer alguma coisa que está fora do princípio, e ela já está reclamando. Eu disse, uau, era eu que tinha que fazer esse papel, para elas estão fazendo esse papel comigo, que às vezes a gente, como Luana fala sempre, tira uma, os filhos sempre faz coisas que a gente se quer assim, saia como uma ira no momento, a gente tem sempre que se controlar, para que não podemos, no momento temos que refletir, para que não podemos fazer coisas que indevidas, né? Então, de uma vez eu recapacito e já digo, não, essa palavra não tinha que sair, porque eu não sou perfeita, mas imagina, nada é perfeito nesse mundo. Era isso que a gente quer transmitir para elas, né? Viver uma vida sem sombra, uma vida que realmente que não tem acusações por nenhum lado. Se você vive esse tipo de vida, você não pode ser acusado, porque não tem como, Satanás não pode acusar. Então, se você vive uma vida assim, sempre buscando o melhor para os demais, uma vida de viver com os demais, esse está na minha cabeça que
se meteu aí e eu acho que nunca vai sair. E esse é o lema de unificacionista, né? Viver para os demais. Apesar que algumas vezes as pessoas falam mal para você, mas você tem que ser forte no momento e não falar. E ficar calado, né? Assim como uma relação entre esposa e esposa. Se o esposo se altera, a esposa fica calada no momento, escuta. Quando ele termina e passa um tempo, depois você vai lá e fala, e diz, não, dessa forma você não estava correto, tem que recapacitar e vamos falar. E assim, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, assim, levamos a vida em paz e harmonia sempre. Mas não é fácil a vida assim de casal, de pai e filha. Não tem um livro para você ler a criar filhos, principalmente criar filhos para Deus. Agora, mais ou menos, tem a guia de Rainum, né? Algumas que Padre Verdadeiro nos mostra, né? Como criar filhos abençoados. Isso é para a segunda geração em adiante, é o melhor. A gente deveria buscar mais, escudrinhar mais, para que nos empapamos mais de informações para poder criar os filhos, né? De segunda e terceira geração, quarta geração. Já tem o manual na mão. A primeira geração não tinha o manual na mão. E a gente teve que levar isso como a gente pôde, como a gente entendia. Às vezes, muitos casais cometem erros, mas não porque não sabem, não, como que eu digo, não porque não sabia, porque eles não entendiam realmente o que fazer, como fazer e para que fazer, né? Porque tem muitas coisas envoltas em tudo isso. E nós não somos perfeitos e cometemos erros. Mas da hora para frente, agora eu acho que tem de tudo a melhorar cada, cada coisa, né? Para isso a Rainum está aí para ajudar muito de nossos irmãos a nível mundial. Só temos que poner de nossa parte responsabilidade. É isso que fala o princípio divino, responsabilidade. E, e nós sabemos disso, se nós temos compromisso com Deus e os Padres Celestiais, Padres verdadeiros, por que não cumprir? Porque se esse é o caminho, por que não hacer? Então, incluso, olha só, vocês estão vendo eu falando aqui. Eu não podia, antes de Rainão, eu não podia falar assim. Eu tinha, eu tinha pavor em estar em frente de uma câmara ou falar em público das pessoas. Mas agora não, agora já sinto um pouquinho mais de segurança e eu disse, eu posso fazer. Nada por agora, só isso que eu tenho para dar um pouquinho, não, espero que sirva de bom proveito para alguns pais, né? O que eu falo para os pais é que realmente que brinque com seus filhos, abrace e que fale com eles. E não tenha medo, porque nossos filhos, eles são uma esponja, principalmente os pequenos, né? Pero já tenho um adolescente, pero na época elas eram pequenas, colocavam brinquedos no chão e nós brincávamos, eu ficava sentada com elas. Eu participava do seu mundo, né? Os pais têm que participar do mundo de seus filhos, seja na criança, ou na adolescência, ou depois que seja adulto também, porque nossos filhos são eternos para nós, eternos filhos, e os pais sempre se vão preocupar com eles, né? Então, a gente, como os pais, temos que ser realmente muito determinados e ser astuto, né? Para buscar estratégia para poder como lidar com nossos filhos, né? De todas as idades. Nada que o meu lema é que se minha família falha, quem falhou fui eu. Esse é meu lema. Nada, muito obrigado e espero que seja de bom proveito para todos e boa noite. Muito obrigada, dona Aurenice. Só comentando um pouco, né, sobre o que a senhora, o seu depoimento, seu testemunho, é que
A gente tem que se unir, né, com os verdadeiros pais, e agora, principalmente a verdadeira mãe, é o centro da providência aqui na Terra, mas quando a gente pensa na verdadeira mãe, ainda está muito distante. E quando a gente faz os nossos encontros, né, da Escola do Amor, a senhora é da idade da minha mãe, então eu sinto. Eu não posso ter essa conversa agora com a minha mãe, né? Mas eu sinto o amor de mãe muito grande, da verdadeira mãe dentro do seu coração. Então, esse é como se fosse o mesmo adubo que vem da verdadeira mãe para dar vida para todos os filhos, está dentro também da senhora, né? Que tem as suas filhas, que elas também estão no caminho para herdar essa tradição, porque uma pessoa ela só herda uma tradição se ela acha que vai ter algum benefício, se ela acha que é bom esse caminho, né? Se vale a pena pagar o preço. Então, é, a gente como filho, às vezes não entende o lado do coração dos pais. A gente acha que eles são supermans, né? Tipo, super mulheres, tipo, Mulher Maravilha, tipo, que não tem sentimentos, tipo, só vai lá e faz. Mas realmente, quando a senhora compartilha seu coração, a gente sente o coração da mãe, que é determinação. Do início ao fim, eu vou cumprir essa responsabilidade, né? E principalmente a questão da família é um senso maior dentro das mulheres, dentro das mães. Então, muito obrigada por fazer com que a gente possa receber também esse adubo que está no seu coração, para gente também cuidar dos nossos filhos. Muito obrigada por compartilhar. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você quer fazer parte dessa experiência incrível, junte-se ao nosso grupo de WhatsApp de eventos e notificações, lá onde compartilhamos todas as novidades e atividades que realizamos aqui no Brasil. Os detalhes estarão na descrição. Mais uma vez, agradecemos a sua presença e esperamos você numa próxima. Muito obrigada!